Olá pessoal, tudo certinho? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que passaram a semana? Vamos então aqui agora continuar aqui a nossa aula de Word, né? A gente viu aí na nossa última aula sobre como formatar fonte, né? A gente viu ali como alterar a cor da fonte, alterar o tamanho da fonte, alterar o tipo, negrito, itálico, sublinhado. A gente viu ali algumas aplicações ali do subscrito e superscrito, né? No entanto, o que a gente viu é para você alterar as propriedades de um texto especificamente, né? Para você pegar uma palavra, uma linha ali e deixar aquela linha em negrito, itálico, maior, menor, né? Enfim, formatar a fonte ali da maneira como desejar. Agora a gente vai dar uma olhadinha em umas coisas um pouquinho mais avançadas. A gente vai ver então como formatar parágrafos, né? Ou seja, parágrafos são blocos de texto, né? Conjuntos de texto. Então vamos dar uma olhadinha sobre como formatar parágrafos. Antes da gente começar a ver sobre formatação de parágrafos, eu tenho inclusive alguns recursos interessantes e tal para poder passar para vocês, né? Para a gente trabalhar com formatação de parágrafo, pelo menos aqui nesse exemplo, eu não vou eu não vou digitar nada, tipo teste 1, 2, 3, porque eu vou ficar muito tempo para poder escrever 10, 15, 20 linhas aqui. Então vamos abrir aqui o meu Firefox aqui. Eu abri esse artigo da Wikipédia sobre o Sol, né? Para a gente poder meio que copiar e colar o texto, né? Então, para a gente poder ter alguns textos de exemplos, eu já abri aqui o artigo da Wikipédia falando sobre o Sol, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês um recurso que é bem legalzinho, que se chama colar especial. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Vamos supor que vocês foram no artigo da Wikipédia e a gente está vendo aqui sobre o Sol, certo? Nossa estrela central aqui do sistema solar. Um artigo da Wikipédia, ele contém vários tipos de elementos. A gente tem aqui o texto normal, né? A gente tem textos em negrito, a gente tem textos em itálico, a gente tem links, né? Links são essas palavras azuis aqui que você pode clicar, né? E muitos links, na verdade, né? E você tem, inclusive, textos em subscrito, tá vendo? Ó, textinhos em subscrito. Subscrito não, superscrito, né? Que ele está em cima, superscrito em cima, subscrito embaixo. Então temos textos em superscrito. O que acontece se a gente selecionar isso daqui, copiar e formos aqui no Word e colar? Você simplesmente colou toda a formatação de como veio da Wikipédia. Isso vai ficar horrível para você mandar imprimir, né? Inclusive até a fonte padrão mudou, tipo a fonte padrão era essa daqui, agora ele tá essa outra fonte ali, então eu teria que selecionar lá, Times New Roman, tá vendo? Ele mudou para fonte Times New Roman. Eu teria que ficar tirando o negrito, né? Eu teria que ficar tirando o itálico aqui e ficar tirando os links. Olha lá. É, eu vou gastar muito tempo somente editando esse parágrafo. Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma colagem de um texto removendo tudo isso automaticamente. Aqui na Wikipédia, nós vamos copiar, eu posso usar o Ctrl C ou então eu posso clicar com o botão direito em copiar, né? Eu posso usar o atalho do teclado, Ctrl C, ou eu posso clicar com o botão direito em copiar. Aqui no Word, para eu colar, eu posso usar o Ctrl V, né? Ou clicar com o botão direito e colar. No entanto, se a gente colar, a gente vai colocar o negrito, o itálico, os links, sabe? Não faz sentido, porque você vai mandar imprimir. Para que eu vou querer um link no meu texto que eu vou mandar imprimir? Eu não consigo clicar no papel. Eu preciso remover automaticamente tudo isso, porque senão meu texto vai ficar horrível. Como que eu posso fazer? Eu posso usar uma ferramenta chamada colar especial. A ferramenta de
colar especial, ela permite que eu automaticamente remova qualquer tipo de formatação do texto e preserve apenas os seus valores. Como faremos isso? Temos dois jeitos. Ou na aba inicial em colar, do lado do colar, paste, é colar, né? Sempre que você vê escrito é copy, é copiar, né? Então a gente tem copy, de copiar, e paste, que é de colar. Do lado do botão de colar, nós temos a setinha escrito opções de colar, ou então colar especial. É aqui que está o segredo, é aqui que mora o segredo. Você pode fazer isso com o botão direito também, ao invés de colar, colar especial. No colar especial, você tem algumas opções de como você quer colar o teu texto. Se você quer manter formato HTML, HTML é isso aqui, ó. Sites da internet são feitos em HTML, tá? Então, isso é HTML, tá? Então, todo site da internet ele é feito usando HTML. Então, aqui eu tenho a opção de que se eu quero manter o HTML ou se eu quero texto sem formatação. Eu não preciso abrir essa janela. Eu posso vir aqui no colar, simplesmente na setinha, manter apenas o texto. Então eu tenho três opções. Manter a formatação da fonte. Manter a formatação da fonte é isso aqui. Eu vim aqui, selecionei, copiei. Tá vendo que tem negrito, itálico e tudo mais? Ah, eu quero manter a formatação. Então eu simplesmente colo. Ou então eu mantenho a formatação da fonte. Tá vendo que ele vai manter exatamente da maneira como eu copiei. Mas tá, não é isso que a gente quer, tá? O que a gente quer eu quero que mantenha essa fonte bonitinha, eu quero que mantenha esse tamanho, eu quero que remova automaticamente negrito e sublinhado, itálico e links e tudo que tem direito. Eu venho em manter texto, preservar apenas o texto. Olha só, automaticamente o Word removeu todos os negritos, todos os sublinhados, tudo pronto para que eu simplesmente continue escrevendo. Lógico, como é o artigo da Wikipédia, provavelmente eu vou ter que tirar essas referências aqui, ó. Tá vendo esses numerozinhos? 13, 12, 15, né? Mas isso ele funciona para qualquer texto, né? Se eu vir aqui copiar essas duas linhas aqui, tá vendo que ele tá mantendo o negrito, os links, eu vou ter que remover um por um e ainda vou ter que alterar a fonte. Tá vendo que a fonte está diferente? Eu não preciso ficar fazendo isso. Basta eu simplesmente vir aqui, manter o texto e pronto. Ele copiou exatamente com a mesma formatação do restante do meu texto, removendo todo o negrito, sublinhado, link, itálico, enfim. Agora eu posso fazer a formatação que eu quiser. Eu não queria negrito, eu quero sublinhado, não tem problema, eu posso colocar sublinhado. Então, tá aqui. Então eu destaquei aqui a palavra estrela, estrela é uma grande esfera de plasma, né? Então, essa é uma maneira muito fácil de eu pegar textos da internet, copiar textos de outros lugares da internet. Aqui eu copiei da Wikipédia, tá? Mas ele funciona de qualquer lugar. Por exemplo, se eu for num site, sei lá, vou abrir um site da internet aqui. Vamos abrir uma matéria de jornal aqui. Aqui nós temos algumas formatações, tá vendo? Nós temos aqui o itálico, o negrito. Se eu vir aqui copiar, tá vendo que ele manteve os links, ele manteve o itálico ali? Como que eu faço para preservar o meu texto, para manter a formatação original? Eu venho aqui no colar especial e mantenho o meu texto original. Como você pode ver, agora ele manteve toda a formatação no restante do meu texto. Se eu continuar escrevendo, ó, ele não estragou todo o meu texto. Eu economizo muito trabalho, certo? Pois bem, vamos voltar aqui então à nossa matéria sobre o Sol
Eu vou copiar uma quantidade bem grande assim de parágrafo para a gente ter bastante texto, né, para poder trabalhar. Como eu não quero que fique esse monte de links, vamos lá, né? Vamos usar o que a gente acabou de aprender aqui. Vamos manter apenas o texto e pronto, ele manteve apenas o texto. Agora nós temos uma quantidade bem grande assim de... olha só, está escrito errado aqui, não é perélio, é periélio. Então, agora a gente tem aqui uma quantidade bem grande assim de texto para poder trabalhar, certo? Inclusive, vou até depois editar o artigo na Wikipédia que não é perélio, é periélio, né? Periélio ali é o ponto, né, de quando a Terra está mais próxima do Sol, né? Então, mas vamos lá, estamos falando de Word, não de astronomia, né? Vamos ver então as ferramentas para formatar o parágrafo. Tá vendo que a gente tem dois tipos de espaçamentos. A gente tem o espaçamento entre os parágrafos, tá vendo, né? Que ele tem o espaço que a gente coloca aqui entre um parágrafo e outro, né? E a gente tem também o espaçamento entre as linhas, né? Como que a gente pode fazer então para poder configurar tudo isso? Como que a gente pode fazer para formatar tudo isso? Simplesmente na guia Layout. Na guia Layout, a gente tem esses 4 campos aqui que eu estou clicando, né? Esses campos, eles indicam espaçamentos de parágrafos, né? Então, a gente pode ter aqui espaçamentos entre parágrafos, espaçamentos, indentações, né? Que eu já vou mostrar para vocês como que funciona a indentação. Então, vamos lá. Vamos manter, então, os nossos parágrafos aqui mais juntinhos, né? Vamos colocar aqui, vamos selecionar tudo. Eu selecionei tudo apertando Ctrl A, né? Ou Ctrl T, mas é Ctrl A aí no Word, né? Para a gente selecionar o texto inteiro. A gente tem dois tipos de espaçamentos. A gente tem o espaçamento antes e temos o espaçamento depois, né? O espaçamento antes e depois, ele indica o espaço que eu quero entre um texto e outro. Tá vendo que o espaço antes, ele está colocando o espaço antes do parágrafo, né? Então, se eu aumentar, ó, automaticamente todos os meus parágrafos vão ficar com esse espaçamento. Se eu reduzir o espaçamento antes, ele vai tirar todo o espaço antes do parágrafo. E o depois, mesma coisa. Ó, ele está aumentando o espaço depois. Esse espaçamento aqui, ó, ele pertence ao parágrafo de cima. Esse espaço aqui, ele pertence ao parágrafo de cima. E por aí vai. Então, o antes e o depois, eu ajusto automaticamente o espaço entre um parágrafo e outro. Se eu der o Enter aqui, ó, automaticamente, faltou meu 3 aqui, automaticamente ele manteve o espaço depois do parágrafo, sem eu precisar ficar dando Enter manualmente, né? Bem legal, né? Eu posso misturar os dois? Posso. Se eu colocar 6 espaços antes e 6 espaços depois, ó, aqui ele colocou o espaço antes e aqui ele colocou o espaço depois. Eu posso aumentar o espaço do depois? Posso também, ó. Ele aumentou o espaço do depois e manteve o espaço do antes. Normalmente, você coloca apenas o espaço depois, tá? Porque se eu aumentar o espaço antes, tá vendo que ele ficou um espaço em branco bem ruinzinho ali no começo do teu texto? Não é prático, tá? Então vamos colocar 0 aqui. Normalmente eu sempre coloco o espaço depois, tá bom? Então aqui nós temos as configurações de espaçamento antes e depois, tá? Tudo isso está dentro da guia Layout. Vai um café? Agora nós temos então uma outra ferramenta chamada indentação ou chamado de recuo. Provavelmente no Word em português vocês vão ver recuo, tá? Recuo e indentação são as mesmas coisas, tá? No Word em português vocês vão ver a palavra recuo aqui do lado. E nós temos recuo na esquerda e recuo na direita, né? Que aqui está escrito left e right. Então nós temos left, esquerda, e right, direita, né? Então, o que significa recuo? O recuo, ele é um espaço
adicional que eu coloco à esquerda e à direita do texto. Quer ver? Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, vamos aplicar ali aquela formatação ali de justificar, né? Tá vendo que ele tá com aquelas quebras no final da linha ali, né? Justamente porque como as palavras têm tamanhos diferentes, algumas não cabem, né? Ali no final da linha, né? Então, por exemplo, a palavra fenômenos, né? Tipo pelos, olha lá, pelos, opa, já não coube, então ele foi e quebrou, né? Para a linha de baixo. Vamos manter o alinhamento justificado, então. Lembra? Vamos lá na guia início, a gente vai clicar nesse quarto botão de alinhamento chamado justificado. Olha lá, agora ele manteve exatamente ali as duas margens, né, certinhas ali do lado esquerdo e do lado direito, para a gente poder conseguir enxergar melhor aqui do que se trata o recuo, né, ali na guia layout. O recuo é basicamente o seguinte. Vou selecionar o primeiro. Vou selecionar o segundo parágrafo, vai, para ficar no meio aqui. Se eu aumentar o recuo do lado esquerdo, tá vendo que ele colocou como se fosse uma margem dentro da margem, né? Aqui a gente tem as configurações de margem, né? A gente vai dar uma olhada nisso daí nas próximas aulas, mas esse espaço em branco aqui do lado, em cima e embaixo, né? Em volta da folha de papel, né? Em volta da folha de papel nós temos esses espaços em branco que são chamados de margem, né? A gente consegue configurar. Tudo bem que isso aqui é um texto escrito à mão, mas os espaços em volta da folha de papel a gente consegue configurar o tamanho da folha de papel, né? Tudo isso pode ser configurado dentro do Word. A gente vai dar uma olhadinha nisso daí nas próximas aulas, né? Mas tá vendo que ele coloca como se fosse uma margem dentro da margem. Então, se eu colocar 1 centímetro do lado esquerdo, ele colocou 1 centímetro ali do lado esquerdo. Se eu colocar 1 centímetro do lado direito, tá vendo que ele começou a espremer meu texto no meio? Ele colocou 1 centímetro a mais do lado esquerdo, 1 centímetro a mais do lado direito. E eu posso digitar um valor. Se eu colocar zerado, ele ficou zerado. Eu coloco um número, você vai colocar 2 aqui, Enter. 2 centímetros. Se eu colocar 2 aqui e Enter, pronto, 2 centímetros, para não ficar clicando. Se eu desistir disso daqui, eu posso colocar 0, Enter, e 0, Enter, pronto. Só que para que eu uso isso? Para que eu vou querer um recuo? Eu posso usar o recuo como um destaque. Vamos supor a distância do Sol. Aqui, ó. Vamos supor que eu quero colocar num parágrafo à parte a distância da Terra do Sol. Está aqui. Né? A distância da Terra do Sol é aproximadamente cerca de 150 milhões de quilômetros, né? Que varia, né? Então a gente tem aí o periélio e o afélio, né? O periélio quando a Terra e o Sol estão mais próximos, e o afélio quando a Terra e o Sol estão mais distantes, né? Então, vamos supor que eu queira destacar esse texto, né? Como que eu poderia fazer? Lógico, eu poderia colocar como itálico. Então, pronto, eu estou aqui destacando a distância da Terra e do Sol. Porém, se eu colocar um recuo de 1 centímetro, tá vendo que ele deu um efeitinho bem interessante ali, de destaque? Como se fosse uma citação, como se fosse, sei lá, isso foi dito por, sei lá, Aristóteles, vamos dizer assim. O recuo ele é para justamente eu conseguir criar esse efeito, né, de texto destacado, recuado, como se fosse uma citação, como se fosse uma letra de música no meio de um texto, no meio de um livro, uma espécie de poema dentro de um livro, né? Eu consigo criar facilmente esse tipo de efeito, né? Para eu remover o recuo, eu seleciono meu parágrafo, zero tudo, zerou, né? E agora eu posso voltar aqui tudo como estava antes. Lógico, eu poderia usar o Ctrl Z. Se eu apertar Ctrl Z, eu vou voltando tudo que eu fui fazendo no meu texto, tá vendo? E pronto, eu consegui voltar aqui o meu texto como ele estava antes, certo? Só tem mais um detalhezinho, né? Que esse último detalhezinho, ele é o espaçamento de linha, né? Então, o espaçamento de linha que a gente vai ver aqui, ele está aqui na guia início. Se eu selecionar o meu parágrafo,
Tá vendo que tem esse botão com uma setinha para cima e para baixo ali e tal, que vocês estão vendo? Isso é espaçamento de linha. Por padrão, o espaçamento entre uma linha é de 1,0. Ou seja, a minha fonte é tamanho 12, 12 vezes 1, 12. Então significa que o espaçamento da minha linha é de 12. Eu poderia colocar 2.0? Poderia. Quanto que é 12 vezes 2? 24, né? Poderia colocar 1,5. Quanto que é 12 vezes 1,5? 18. Então ele vai ficar com 18 aqui, né, no espaçamento entre uma linha e outra, né? Então aqui eu consigo ajustar o espaço entre as linhas, tudo automaticamente, tá bom? Agora, para a gente conseguir finalizar isso daqui, vamos dar uma olhadinha bem rápida, né? Como que funciona a correção ortográfica, como que a gente corrige textos. Então a gente tem aqui planetas anões, asteroides, né? Então vamos colocar planetas anões. Anões têm acento, certo? Então ele fica com esse sublinhado vermelho. Esse sublinhado vermelho indica que o meu texto contém algum erro ortográfico. Eu escrevi aquilo errado, né? Anões tem tio, existe um acento ali. Na verdade não é um acento, né? Acento é agudo ou grave. Existe um chamado diacrítico. O diacrítico são todas as acentuações, como acento agudo, acento grave, tio, trema, cedilha, todos esses pontinhos, tracinhos e coisas que a gente coloca na letra são chamados de diacríticos. Acentos são apenas agudo e grave e circunflexo, né? Tio não é acento, tio é um diacrítico. Então a gente vê que está faltando tio aqui, então está errado, né? Então está faltando uma letra, então ele ficou sublinhado vermelho. Como que eu faço para corrigir? Ah, professor, é só chegar e escrever anões certo aqui, né? Beleza, poderia. Mas se eu clicar com o botão direito, tá vendo que ele sugeriu uma correção. Eu clico com o botão direito do mouse em cima da palavra e tá vendo que ele sugere uma correção. Se eu clicar nessa correção, ele já aplica. Então, mesma coisa, por exemplo, vou tirar o acento da palavra distância. Não, distância vira distancia, né? Que é do verbo distanciar. Então, ele não é um erro. Mas olha só que interessante. Tá vendo que ele ficou com o sublinhado azul? Bom, se eu tirar o acento do distância, ele vira a palavra distancia. A palavra distancia, ela existe, é do verbo distanciar, certo? Porém, o contexto onde a palavra está não bate. Tipo, a palavra distancia, ela existe. Porém, vai ficar a distancia da Terra ao Sol. Isso não funciona, não está dando muito certo. Então, o que eu faço? Novamente, eu clico com o botão direito e ele vai ver a sugestão que eu tenho. Ele ficou sublinhado azul, porque a palavra distancia, ela existe. Porém, no contexto da frase, não bate, não dá certo. Então, ele vai ficar com sublinhado azul. Essa é a diferença do sublinhado vermelho para o sublinhado azul. Novamente, se eu clicar com o botão direito, eu tenho as sugestões, né, das palavras. Eu posso alterar manualmente? Posso, mas é muito mais fácil simplesmente fazer isso daqui. Já alterei. Mesma coisa. Planetas anões. Olha lá. Está escrito errado. Anões é aqui. O que a gente tinha visto de palavra errada? Periélio, né? Acho que é aqui. Não tem porque eu já corrigi essa palavra. Então, se eu clicar com o botão direito numa palavra, ele vai fazer a sugestão de correção daquela palavra. Por que o hidrogênio? O hidrogênio apareceu. Tá meio devagar aqui. Agora foi. Tá meio devagar aqui meu corretor ortográfico, né? O hidrogênio tem a palavra acento, né? Você tem um acento circunflexo no hidrogênio. Como que eu faço para corrigir? É só eu clicar com o botão direito e pronto. Tem a sugestão para o hidrogênio.
Como que eu faço para corrigir tudo ao mesmo tempo? Eu tenho um atalho no teclado que é a tecla F7. Se eu apertar a tecla F7, automaticamente ele vai abrir essa minha tela para eu poder fazer todas as correções de todo o meu texto. Então eu posso ignorar ou alterar. Ah, o hidrogênio, tá vendo? Ele está sugerindo isso daqui. Ah, então vamos lá, vamos alterar. Heliopausa. Heliopausa. Ele está achando que é um erro. Só que heliopausa existe. O que acontece? O Word ele tem um dicionário dentro dele. No entanto, algumas palavras técnicas, como nomes técnicos, substâncias químicas, nomes de bactérias, nomes de astrofísica, né? Tipo, que a gente está vendo aqui, nomes de constelações, né? Signos, que é o nome de uma estrela, heliopausa e heliosfera, né? Que são estruturas ali dentro do Sol, né? Estruturas que fazem parte ali do Sol. Ele não encontra no dicionário porque são palavras muito técnicas, então eu posso ignorar. Então vou ignorar heliopausa, né? Então eu consigo através dessa tela fazer várias correções ortográficas ali diferentes, né? Então, dessa forma a gente consegue ter certeza de que o texto que estamos entregando está correto. Tá? Existem casos em que você pode ignorar, por exemplo, Perseus, né, que são os braços, né, da Via Láctea, né, Perseu, braço de Órion, braço de Perseu, braço de Sagitário, né, pode ser que ele não encontre essas palavras. Mesma coisa signos, né, que é uma estrela, né, então ele não encontra um nome, esse nome, porque é um nome próprio, então eu posso ignorar, né? Então eu posso ter certeza ali de que não, isso aqui está escrito certo, né? Heliosfera é a mesma coisa, né? Eu posso ignorar porque é um termo técnico, né? Que o dicionário do Word não entendeu. Porém, existem casos em que sim, né? Você digitou uma palavra errada, né? Como a gente fez aqui o exemplo dos anões aqui sem o acento, né? Então ele vai ter algumas sugestões. Anos, andões, anões, anões. Então ele colocou o acento ali. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje, bem tranquila, bem fácil, bem prática, né? A gente tem aí então alguns exercícios básicos aí, né, para vocês desenvolverem, né, para servir aí para fixar, né, o conteúdo da matéria. Então vamos continuar aí, então haverá mais aí das nossas aulas aí futuramente aí, né? Então, um forte abraço aí para vocês e nos vemos na próxima aula.